Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de agosto de 2023. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, a gente está em uma semana de lua crescente no signo de Sagitário. A gente vai ter a lua aqui, olha, na sua fase crescente. Lembrando que a lua vai crescer num signo de fogo e de expansão, porém a gente ainda está na lunação de Leão, ou seja, nós estamos trabalhando o assunto de Leão, que também é do elemento fogo. Então, essa semana é uma semana que traz muita inspiração, muita possibilidade de crescimento, mas também de festividade, de celebração. Porém, é uma semana que a gente, no meio do caminho, a gente vai ter bastante desafios e eu vou mostrar esses desafios para vocês. Essa é uma semana que a gente vai ter, primeiro, dois aspectos importantes. A gente tem a Vênus fazendo quadratura para Júpiter, Vênus aqui e Júpiter. A gente vai ter Marte fazendo oposição a Netuno, que são esses dois planetas aqui. A gente tem a entrada do Sol no signo de Virgem, na quarta-feira, e nesse mesmo dia, logo depois, a gente tem Mercúrio começando o seu movimento retrógrado. Olha que semana agitada. Aí a gente vai ter, na quinta-feira, no dia 24, a lua crescente acontecendo no signo de Sagitário, e a gente vai ter nesse mesmo dia Marte e Plutão fazendo um trígono aí exato, conversando de forma fluida. E lá no domingo a gente vai ter então Sol fazendo oposição a Saturno. E para finalizar, a gente tem aí também no dia 27 Marte mudando a sua roupagem, entrando no palco de Libra. A gente tem tudo isso para essa semana, junto com a lua crescente, uma das melhores luas crescentes que a gente pode ter, que é a lua crescente no signo, que fala de expansão, de crescimento, de oportunidades, de possibilidade, de abundância também. E lembrando que Júpiter está no signo de Touro, que fala justamente de estabilidade, abundância, prosperidade, riquezas, e por aí vai. Mas o que a gente tem que entender para essa semana é que é importante encontrar um equilíbrio de tanto fogo, de tanto entusiasmo, de tanta alegria, de tanta empolgação, porque a gente está com muito elemento terra essa semana. A gente está com um grande triângulo, o grande trígono de terra ocorrendo aí no céu. A gente está com Mercúrio, a gente vai ter Sol, a gente ainda está com Marte até o final da semana. No signo de Terra, a gente está com Júpiter e Urano no signo de Terra, a gente está com Plutão no signo de Terra. Ou seja, é importante a gente entender que a gente está trabalhando as questões da materialidade, do mundo realista, do mundo palpável, a realidade que a gente está manifestando e já manifestou. E é importante a gente também ter em mente que nós estamos em período de revisão, de ajustes, de alinhamento e de aperfeiçoamento desses caminhos de mudanças, de muitas mudanças também. Então, juntando todas essas informações, juntando o elemento fogo com o elemento terra, se a gente não tiver um equilíbrio com essas duas forças, a gente pode acabar colocando as carroças na frente dos bois e sair prejudicado, inclusive financeiramente, essa semana. Porque o que acontece? Quando a gente dispersa muito a nossa atenção, e a gente pode correr esse risco com Marte e Netuno fazendo oposição, imagina assim, de repente você está muito feliz, saiu aí o 4, né? De paus como arcano da semana, e o 4 de paus representa essa celebração. É uma pausa durante esse processo todo para celebrar, para curtir, para aproveitar as conquistas, as coisas que estão fluindo, que estão dando certo, as coisas que estão entrando no eixo. Esse arcano representa alegria, festividade, fala de estabilidade, de estrutura. É aquele entusiasmo diante dessas conquistas que a gente está tendo ao longo do caminho e das vitórias que a gente teve até aqui. Só que esse arcano ele fala que é importante a gente ter o equilíbrio entre o trabalho duro e o relaxar e aproveitar cada etapa do caminho. A gente não celebra só quando a gente chega no fim do caminho. A gente vai celebrando a cada etapa que a gente vai sentindo que a coisa está indo na direção que a gente quer. Então é celebrar uma etapa que foi finalizada, mas não cantar vitória ainda. É só uma pausa para que a gente perceba as coisas boas, para que a gente celebre aquilo que a gente está conquistando. Ou seja, é saber saborear
né, a vida ao longo dessa caminhada e não apenas no final da jornada. Que às vezes a jornada pode levar uma vida inteira, 10 anos, meses, né? E a gente tem que saber fazer essas pausas. E é justamente nessas pausas, no momento que a gente relaxa, que a gente respira e que a gente aproveita, que vem inspirações. E essas inspirações, elas podem servir para os próximos passos, para as próximas decisões que a gente vai tomar. E essas decisões pode ser no dia seguinte, a gente celebra aqui, no dia seguinte a gente está todo inspirado novamente para dar continuidade ao trabalho duro. Ou seja, é importante ter foco, cuidado para não dispersar aqui. E esse dispersar aqui também é essa quadratura de Vênus e Júpiter. O que simboliza essa quadratura de Vênus e Júpiter para essa semana? Imagina assim, imagina que você resolveu fazer um jantar para os amigos, porque você está super feliz e quer compartilhar esse momento com os amigos. Aí você vai lá, joga no Instagram, fala, galera, eu vou fazer um jantar aqui em casa, vem para cá, vamos curtir junto comigo. Aí você tem ali na sua casa comida para mais ou menos umas 10, 15 pessoas. Aí você fala, não, tá ótimo, eu vou fazer aqui esse panelão, vai todo mundo poder comer. Quando você olha na porta da sua casa, tem mais de 40, 50 pessoas. E aí você olha para a comida e você fala, eita, não vai dar para todo mundo comer. Faltou. Ou eu tenho que sair agora e comprar mais comida, comprar mais bebida para todas essas bocas, ou seja, mexe no bolso aí, né? A gente se empolgou demais, não tomou o devido cuidado, convidou um monte de gente e no fim a gente acabou tendo prejuízo. Um outro exemplo, de repente você comprou uma tinta para pintar uma porta da sua casa. Aí você fala assim, não, na verdade eu vou pintar a parede junto. Aí você vai lá e começa a pintar a parede, a porta. Quando você vê, a tinta acabou. Porque você tinha tinta para apenas uma porta e não para toda aquela parede que estava ali. Aí o que acontece? A tinta ficou pouca para a porta, ficou pouca para a parede. Aí você tem que sair e comprar mais tinta. E é aí que a gente pode pecar essa semana. Nos exageros, no não saber dosar as coisas e de repente sair prejudicado. Prejudicando a sua imagem, prejudicando o seu bolso, prejudicando as relações, até mesmo se prejudicando no trabalho, porque é importante a gente entender que a energia sagitariana, né, de lua cheia em Sagitário, ela fala dessa energia expansiva, otimista, alegre e festiva, assim como o signo de Leão, mas o signo de Sagitário, ele também fala de estudo, de conhecimento, de procurar saber aonde você está se metendo. É um signo que procura realmente se informar e saber das coisas. Tanto a energia sagitariana quanto a energia virginiana, que é um signo de pesquisa minuciosa, que faz todos os cálculos, que monta planilha por planilha ali, mostrando exatamente quanto você tem, quanto que você vai gastar, aonde que as coisas estão, quantas coisas ainda tem em estoque, o que que não tem em estoque. Ou seja, a semana está pedindo, primeiro, entenda aquilo que você está fazendo, o que você tem em mãos, até onde você pode alcançar mesmo. Cuidado para não ultrapassar essa linha, esse limite. Aí vem Saturno, que a gente vai ter Saturno importante, né? Porque essa lua crescente vai estar aí com Saturno também. E com Sol em Virgem. Então, se a gente pirar o cabeção e perder o foco com Marte ali e Netuno, dispersar a nossa energia ao invés de ir direto ao ponto ou pesquisar direitinho, se informar direitinho, achar que as coisas vão todas dar certo no final, pode ser que dê certo realmente se você sair e for comprar mais alimento para alimentar 50 bocas, ou sair para comprar mais 3 latas de tinta para poder pintar toda a parede que você começou a pintar. Você vai ter que desembolsar, você vai ter que gastar energia para ajustar as coisas, para equilibrar as coisas. E a tendência é a gente exagerar, né? E essa quadratura de Lua com Saturno aqui está falando, olha, cuidado para você não sair muito da realidade. Mantenha os seus pés no chão, até porque eu estou aqui, olha, com o meu reino lá, com Plutão tomando conta de tudo isso, conversando com Marte, conversando com Júpiter, conversando com Urano. Ou seja, o elemento terra, que é extremamente realista e pé no chão, está forte para essa semana. Então, se você quer realmente dar andamento aos seus processos, conheça muito bem os próximos passos, como que você vai dar esses próximos passos, foque direitinho, não desperdice a sua energia com
futilidades e coisas bobas. Cuidado ao se empolgar demais, ao falar demais. Mercúrio está retrógrado, de repente você fala algo e as pessoas entendem outra coisa. E aí vai ter que se virar nos 30 ali para conseguir arrumar as coisas para que você de repente não saia tão no prejuízo assim, né? Então, essa é a energia da semana. A gente está aí com 4 de paus, mostrando: celebre, aproveite. É realmente o momento de olhar e ter gratidão por tudo o que está fluindo na sua vida. E justamente nesse momento de gratidão é que você pode se inspirar ainda mais para os próximos passos. E é importante a gente entender o que é inspiração. É aquele momento que a gente está completamente conectado com a gente mesmo, que a gente está alegre, que a gente está de bem com a vida, que a gente está percebendo as coisas boas da vida. Aí vem aquele otimismo e dentro desse otimismo a gente consegue se inspirar, a gente consegue perceber que dá ainda para melhorar mais, mas fazendo tudo isso dentro de uma realidade. Cuidado para não pirar o cabeção aí. Tá bom? Então essas são as principais energias aí para a semana. Agora eu vou falar dia a dia aqui para a gente poder entender como é que está a nossa semana. Bom, a gente começa no dia 21, segunda-feira. A Lua já está aqui transitando pelo signo de Libra e vai fazer conjunção e oposição aos nodos lunares e a Quíron também. E ao mesmo tempo essa Lua vai fazer quadratura a Plutão lá em Capricórnio. Lembrando que a Lua em Libra, ela fala muito de relação. E a gente está com a Vênus retrógrada, a gente está revendo e revisando um monte de questões de valores. E a gente inicia essa semana, inclusive com a Lua entrando aí já em Escorpião, no início da noite, mostrando que a gente já está em um período de catarse, no sentido de transformar realmente, seja qualquer situação, de mudar qualquer situação que de repente você está percebendo que é importante deixar para trás. Como a gente está revendo muitas coisas e a gente está aqui nessa segunda-feira ainda na Lua nova em Leão, a gente ainda está naquela fase de planejamento para a fase crescente aqui. Então esse planejamento pode ser que de repente a gente veja algumas pessoas querendo voltar, ter aquela conversa, tentar ajustar as coisas, fazer acordos. Se você sentir que realmente essas situações estão trazendo uma mudança, aí de repente você faz esses acordos, conversa, vê o que as pessoas têm a dizer ali. Mas ao mesmo tempo, essa energia de segunda-feira está falando muito a respeito de mudanças e transformações e finalizações, sabe? De não deixar aquilo que te incomoda, aquilo que é peso morto, aquilo que suga a sua energia, que te põe para baixo, que destrói a sua autoestima, seja o que for que queira entrar no seu universo íntimo aí, é hora de você utilizar essas energias que estão aqui, olha, para afastar isso de você, para que você esteja com um caminho livre para esse planejamento dessa nova etapa que está começando, que é uma alunação leonina que fala do seu eu, que fala da sua energia própria, da sua conexão com a sua verdadeira vontade, com seus verdadeiros valores. Então você está trabalhando e lapidando muitas coisas internas, né? Então não é hora de deixar essas coisas voltarem, essas pessoas ou essas situações que te põem para baixo, né? É só prestar atenção aí. E como a gente vai ter a Lua entrando no signo de Escorpião, a gente vai estar muito tranquilo para realmente colocar fins e sair dali sem culpa. Essa segunda-feira pode ser uma segunda-feira de muitas decisões importantes, decisões justamente do que você vai manter e o que você vai excluir da sua vida. Aí na terça-feira, no dia 22, é um dia um pouco delicado. A gente começa com a Lua aqui em Escorpião fazendo um trígono para Saturno. Mas neste dia a gente tem dois aspectos principais vindo à tona. A gente tem aí Vênus e Júpiter fazendo quadratura e Marte e Netuno conversando em oposição. Isso ali, Vênus e Júpiter às 9 horas e 16 minutos e Marte e Netuno às 17 horas, horário de Brasília. O que esses aspectos indicam para a gente? Essa terça-feira traz um grande desafio, um desafio da gente saber dosar muito bem as coisas. É um momento para a gente não se deixar levar por lembranças do passado, por coisas que já aconteceram, de se iludir novamente, de se deixar levar pelo canto da sereia, ou seja, cair no conto do vigário.
porque a gente tem muito a perder por excesso de confiança, por um otimismo excessivo, mas isso aqui indica tudo aquilo que eu falei para vocês, a historinha do jantar e da lata de tinta de pintar a porta e a parede. É aqui que a gente pode perder a mão. Primeiro porque Marte e Netuno fazendo oposição indica essa falta de foco e a gente se dispersar e a gente se deixar levar por alguma conversa, por alguma questão que a gente já viu que não dava certo, mas quem sabe vou te dar uma chance, quem sabe você não mudou, quem sabe isso aqui não dá certo agora, não deu certo lá atrás, mas pode ser que se eu bater na mesma tecla ali, pode ser que dê certo e talvez não dê. Você está desperdiçando a sua energia em coisas que não precisa focar, em coisas que não precisa dar atenção. Foque naquilo que é realmente importante, no seu trajeto, nos seus objetivos, né? Você está focado ali no comando da sua vida, nas direções que você quer dar para a sua vida, nas mudanças que você quer fazer na sua vida. Então, se acontecer aí, de repente, de aparecer interferências, distrações, para tirar o seu foco, lembre-se que essa semana tem muita energia para tirar o seu foco e que você pode sair prejudicado, você pode sair perdendo muita coisa, gastando além, gastando muita energia, gastando muito tempo. E tempo hoje é algo valiosíssimo e a gente precisa focar realmente naquilo que é importante. Então, essa terça-feira está com essa energia e na quarta-feira a gente tem então o Sol entrando no signo de Virgem. A gente inaugura a temporada virginiana, então a gente vai ter um reforço ainda mais para essa energia virginiana. E nesse mesmo dia, Mercúrio começa a retrogradar, ou seja, Sol entra em Virgem e Mercúrio fala assim: bom, a gente tem muita coisa para rever aqui nessa energia virginiana, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para a gente melhorar, muitos progressos podem acontecer aqui se a gente conseguir ajustar as coisas, aparar as arestas, deixar tudo redondinho e deixar a vida fluindo mais abertamente, mais facilmente, né? Ou seja, a vida flui livremente para as mudanças que precisam ocorrer. É importante dizer que eu já fiz o vídeo falando de Mercúrio retrógrado, eu vou deixar aí no card de informações para vocês, para quem quiser entender essa energia, lembrando que Mercúrio está retrógrado no seu domicílio, então é uma retrogradação que é muito benéfica, apesar dos cuidados que a gente ainda tem que ter. A gente pode se organizar muito bem internamente, arrumar as coisas dentro da gente, mas o mundo externo pode estar um caos e a gente precisa estar preparado para lidar com o caos lá fora. E sabendo utilizar essa energia mercuriana, talvez a gente consiga contornar essas situações, a gente consiga lidar com esses percalços que podem vir, principalmente externamente, se a gente estiver bem equilibrado internamente, mas muitas coisas boas, muitas surpresas, muitas inovações podem acontecer, ou seja, no vídeo eu explico tudo isso para vocês. E com o Sol entrando aí no signo de Virgem, é mais uma energia puxando a gente para esse elemento terra, ou seja, colocando os nossos pés no chão, fincando os nossos pés na realidade, nesse mundo manifestado. Ou seja, é pegar a realidade que você já manifestou até aqui, que você vem manifestando e focar nisso. E ir trabalhando, aprimorando, aperfeiçoando a sua caminhada. E com a Lua chegando lá em Sagitário, que vai chegar aí na quinta-feira, na madrugada aí, de quarta para quinta, a Lua em Sagitário pede realmente que a gente estude, que a gente se informe, que a gente conheça, que a gente tenha uma visão ampla das coisas, que a gente veja o quadro maior, para que a gente consiga montar as pecinhas da melhor forma possível. Aqui é importante a gente entender que Sagitário é a teoria, mas o signo de Capricórnio e o signo de Virgem é onde a gente coloca em prática essa teoria, esse conhecimento sagitariano. Então, essa semana já está pedindo para que a gente tenha conhecimento das coisas, que a gente se informe, mas daquele jeito sagitariano, com otimismo, com alegria, com entusiasmo, confiando no processo, entendendo que cada etapa é uma etapa, que vale a pena aproveitar cada momento, cada passinho, cada parte dessa etapa. Então, parou aqui, aproveita, celebra,
agradece, continuou seus estudos e os seus conhecimentos e colocando em prática com Virgem, aí você para de novo e celebra mais uma vez. E agradece por tudo aquilo que você está obtendo como conhecimento e aquilo que você está aplicando na sua vida e de repente consertando muitas coisas. Aí segue de novo, volta ao trabalho, mãos à obra, vamos embora, vamos continuar. Lembrando que a lua crescente é quando a gente plantou a sementinha aqui e é um desafio, né? Que é quando essa semente ela começa a brotar e os brotinhos têm que vencer essa barreira da terra aqui para conseguir subir em direção ao sol. Não é isso? Então é a fase em que a gente tem esse desafio de sair da inércia, ou seja, do planejamento da lua nova, né? A gente finaliza esse planejamento, a gente viu direitinho o que a gente precisa fazer e agora é a gente conhecer e com sabedoria, com conhecimento de causa, começar a aplicar na energia virginiana. Vamos aplicar com atenção para não dispersar a sua energia, não gastar energia à toa e nem exagerar nas coisas ou se empolgar demais e acabar prejudicando o seu bolso. Então o Sol entra em Virgem para reforçar isso, que o elemento terra está ganhando ainda mais força, pés no chão, realismo, consciência e muito trabalho, muito foco. Sabendo aproveitar os bons momentos, porque a gente está na lunação de Leão. Inclusive, tem o vídeo da lua nova no signo de Leão, que eu vou deixar aí no card de informações. Também está valendo super a pena assistir ao vídeo para vocês entenderem essa lunação lindíssima de Leão. E aí a gente tem Mercúrio, então, começando o seu movimento retrógrado. Aí a gente vai para o dia 24, quinta-feira, que é onde a lua entra no signo de Sagitário e às 6 horas e 57 minutos, ou seja, ali pela manhã, a gente vai ter então a fase crescente acontecendo no signo de Sagitário, com a lua no signo de Sagitário. E ao mesmo tempo a gente vai ter a lua aí fazendo quadratura para Saturno, que está fazendo oposição já ao Sol. O Sol já vai começar a se aproximar, então o Sol já está sentindo essa oposição e obviamente o Sol fazendo quadratura para a lua. Um aspecto de quadratura em T para essa lua crescente. E esse aspecto ele está falando justamente do compromisso que a gente precisa ter com o momento criativo que a gente está, com a nossa realidade, com a necessidade de focar naquilo que realmente precisa ser trabalhado e tomar cuidado com o dispersar das suas ideias, de gastar sua energia com coisas supérfluas, de se deixar levar pelas festividades, pelos exageros da vida e se perder ali. De repente, quando você tenta voltar, você está naquela ressaca, você está não só na ressaca, de repente, porque bebeu demais ou comeu demais, ou até mesmo uma ressaca moral. Ou seja, com toda essa energia de fogo, com toda essa empolgação, a gente pode exagerar em muitas coisas e Saturno vai estar lá mediando tudo isso, vai estar lá tomando conta, com a sua foice ali e falando, olha, além de mim, com a foice aqui ainda tem Plutão lá, conversando com os planetas em Virgem e Touro. Ele está pegando pesado. Então, vale a pena manter os pés no chão, não fugir da realidade. Mas pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês dessa lua crescente da lunação de Leão, tá bom? Que vocês vão entender direitinho. Aí no fim do dia a gente tem então Marte e Plutão fazendo um aspecto exato em trígono. E mais uma vez, esse aspecto aqui, ele está simplesmente chamando a responsabilidade da gente para as questões que precisam de foco, de compromisso, de realismo e que precisam ser executadas principalmente nas reformas e nas mudanças e nas transformações que a gente está precisando fazer devido às revisões que estão acontecendo de Mercúrio e Vênus. São dois planetas pessoais que estão retrogradando, de assuntos muito importantes que estão retrogradando. Então a gente está em um período de muita revisão de assuntos que se aplicam à nossa vida, à nossa realidade mundana. A gente não está no campo sutil, espiritual, emocional aqui. A gente realmente está trabalhando com assuntos que já estão manifestados, ou que estão se manifestando, que estão crescendo, que estão em evolução. E se a gente perder a mão aí,
É igual construir um prédio ou construir uma casa e a gente perder a mão, errar nas etapas importantes, que é a fundação, nas vigas. E quando a gente vai construir a casa, a gente vai colocar um peso ali, tudo desaba. Ou de repente gastar demais e não ter dinheiro para comprar cimento e acaba comprando areia da praia, né, para poder fazer aí os pilares da sua construção. E aí quando coloca um peso ali, né, não tinha um dinheiro bastante, não conseguiu investir de uma forma correta, teve que, né, dar o seu jeitinho ali, na hora que constrói tudo cai, porque foi feito empurrando com a barriga. Então é isso que toda essa energia está dizendo para gente. Foco, atenção, porque tem muita coisa sendo ajustada e consertada nesse período. Aí a gente vai para sexta-feira, dia 25, a gente ainda está com a Lua aqui no signo de Sagitário, e aí vai conversar lindamente com Vênus, vai conversar lindamente com Quirón. Esse lindamente, quando eu falo, é um aspecto de trígono e que está super fluido, né? É uma via que está aberta, não tem empecilhos ali. Mas ao mesmo tempo, a Lua vai estar aqui fazendo quadratura para Mercúrio. O que isso indica? Sexta-feira é um dia muito bacana para buscar conhecimentos, para se divertir, para namoro. É um dia extremamente romântico. A Lua conversando com Quirón indica também que de repente ali a gente, naquela relação gostosa, talvez a gente consiga explicar ou superar alguns traumas, algumas dores, algumas feridas. Porém, com a Lua fazendo quadratura para Virgem, cuidado com a autocrítica, cuidado com analisar demais as coisas e ver defeito em tudo, defeito principalmente em si mesmo, que a gente está falando de uma energia leonina, de uma alunação leonina. Então, de repente, você está ali num relacionamento bacana, né? Vendo que de repente aqueles medos, aquelas questões que você tinha nóia ali, eram bobagens, mas aí você começa a se autocriticar. Será que é verdade? Será que não é? Será que essa pessoa está falando isso só para me agradar? E é claro que aqui a gente pode começar também a falar demais. Ou seja, no fim do dia aí, de repente a gente tem um dia todinho super tranquilo, super romântico, super alegre, e chega no fim do dia a gente começa a falar abobrinhas, a falar demais, a falar besteira, a apontar defeitos, ou de repente voltar em assuntos que já estavam superados porque Mercúrio está retrógrado, aí pegar aquela informação lá de trás e trazer e começar aí uma discussão boba. Isso aqui, inclusive, pode ser uma discussão relacionada a valores, relacionado a crenças, ideologias, ideias, conceitos, filosofias, e que pode trazer um conflito aí. Então, prestem atenção no final dessa sexta-feira. Aí, no sábado, dia 26, a gente tem às 10 horas e 5 minutos a Lua entrando em Capricórnio. Aí, essa energia do entusiasmo já muda um pouco. Quando a Lua entra aqui em Capricórnio, depois de uma lua cheia em Sagitário, é quando essa energia capricorniana fala para Sagitário o seguinte: e aí, tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, tudo que você viu, tudo que você conheceu, você está pronto para colocar em prática? Você está pronto para começar a exercitar este conhecimento? A manifestar este conhecimento? Então, a Lua entrando em Capricórnio, a gente já sente esse peso e essa cobrança de que, olha, não adianta só conhecer, tem que saber aplicar. Vamos aplicar? E aí, com a Lua aqui em Capricórnio, a gente ainda vai ter a Lua conversando lindamente com o Sol em Virgem e também com Saturno em Peixes. Então a gente tem um sábado aí muito produtivo, principalmente se a gente souber aplicar aquilo que a gente começou a conhecer e a estudar nessa energia de lua crescente em Sagitário. Então aqui a gente já está realmente colocando a mão na massa. Vamos começar a construir esses pilares. Mas mais uma vez, cuidado com excessos, cuidado com querer ficar só na curtição, só na alegria, só na empolgação, e cuidado para não gastar energia onde não é necessário, aonde não vale a pena. Até porque às 5 horas e 28 minutos é onde a gente vai ter o Sol fazendo oposição a Saturno, no domingo. Lembrando que a Lua está lá em Capricórnio, então é muito importante a gente ter foco e trabalhar naquilo que é possível de ser trabalhado. Cuidado com ideias mirabolantes. Aí
às 10h19, a gente tem a estreia de Marte no signo de Libra. Marte no signo de Libra, ele tem muitos desafios aí, porque Marte, que rege Áries, entra no signo de Libra, e aqui ele tem um trabalho muito importante de trazer identidade para quem se perde no outro e também de trabalhar o equilíbrio do egoísmo e do individualismo, daquelas pessoas que só pensam em si e não percebem o outro, não sentem o outro. É importante dizer que a entrada de Marte em Libra é um grande desafio também e está superacionando os nodos lunares. Então, os relacionamentos a partir da entrada de Marte em Libra vão passar por grandes testes. As relações, sejam elas quais forem, relação com família, relação com sócios ou parcerias, relação amorosa, casamento, todo tipo de compromisso ou laço que você tem, parceria nos negócios, assuntos relacionados à justiça, leis, como se aplica, tudo isso vai vir para a superfície, vai precisar ser trabalhado, vai ter um foco enorme em relação a isso. Por isso que eu também vou fazer um vídeo especial desse Marte entrando no signo de Libra, porque ele está extremamente importante justamente por conta dos nodos lunares e principalmente o nodo norte, que já entrou no signo de Áries. Então, Marte entrando no signo de Libra, que vai ter o seu dispositor a Vênus, que é o regente do signo de Libra, e Marte, que é o dispositor do nodo norte. Toda essa dança entre esses dois planetas e esse eixo tão importante vai ter um fósforo aí acendendo uma chama que muitas questões vão precisar ser trabalhadas. Então, aguardem aí que vai ter vídeo para vocês sobre a entrada de Marte no signo de Libra. E aí, com a Lua ainda aqui em Capricórnio, a gente vai ter a Lua conversando com Júpiter e também conversando com Mercúrio em trígono, ativando ainda mais esse grande triângulo aí, né? O grande trígono de terra. E a gente termina esse domingo ainda com essa energia muito produtiva, possibilitando para a gente foco no trabalho, nas mudanças, nos aperfeiçoamentos que a gente precisa fazer, nos ajustes que a gente está tendo que fazer. E lembrando, a gente está ajustando as coisas enquanto a gente está expandindo, a gente está fazendo essa planta, essa semente, né, que a gente plantou, ela está crescendo. Então, se está aparecendo um bugzinho aqui, né, um bichinho, uma sujeirinha aqui, um problema ali, a gente vai trabalhando para tirar essas coisinhas. A gente precisa ter esse cuidado mais minucioso para poder deixar que essa planta, né, que essa nossa intenção cresça da melhor forma possível. Então a gente está arrumando as coisas, fazendo a manutenção de muitas coisas para que elas cresçam bem, que a gente está na fase crescente em Sagitário, uma das melhores luas crescentes que a gente pode ter. Mas as coisas só vão crescer bem se a gente conseguir ajustar as coisas. E com Marte entrando em Libra, equilibrar as coisas. E lembrando, o Marte entrando em Libra é o guerreiro que ergue a bandeira da paz. A real mensagem desse Marte é: vamos encontrar o equilíbrio, vamos trazer a paz. Então vamos ver como é que a gente vai utilizar essa energia aí, né? E lembrando mais uma vez do arcano da semana, o 4 de paus, que fala: celebre, agradeça, perceba a cada etapa, para um pouquinho, sinta, perceba tudo aquilo que você está conseguindo fazer, se orgulhe das suas conquistas, celebre com você mesmo também, celebre com os outros, com as pessoas, mas não perca a inspiração aqui, é aqui que a gente se inspira, que aí está tudo vindo ali nessa pausa, e a gente no dia seguinte volta, foco no trabalho, foco nos concertos, e quando a gente terminar aquela outra etapa, a gente para de novo, celebra novamente, agradece e segue o fluxo. E assim a gente vai utilizando esse 4 de paus da melhor forma possível. Lembrando que no início do vídeo eu expliquei bastante sobre ele. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de agosto de 2023. Lembrando que eu compartilho essa tabela com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que está aí do lado. Tem, obviamente, aqui no YouTube, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, e tem as minhas próprias redes sociais, inclusive tem um outro canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre os arcanos. Tem ali Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, tem
tem também o Telegram. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho. Assim que você se inscrever, acione o sininho, deixar o seu joinha, que vocês sabem que ajuda muito, 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 de se tornar membro e também de ir lá conhecer o site, tá bom? Mais uma vez desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana de muita expansão, que os caminhos se abram, que vocês consigam perceber as possibilidades que estão aí diante dos olhos de vocês. E é isso, lembrando de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que ele é muito bem-vindo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.